A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. O texto áureo nos diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 4. A verdade prática nos diz assim: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Atos, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 4, depois 1 Coríntios 12, do versículo 7 ao versículo 11. Os irmãos que têm a revista acompanhem, os irmãos que não têm podem acompanhar na sua Bíblia, em Atos capítulo de número 2, do versículo de número 1 ao versículo de número 4. Eu vou estar espelhando, se os irmãos conseguirem enxergar bem, aí pode acompanhar também no painel aqui. Eu vou estar lendo o versículo de números ímpares e os irmãos assim dando sequência. Peço a todos que se coloquem de pé. Vamos estar fazendo a leitura bíblica em classe nesta tarde. O versículo de número 1 nos diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento fervente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 1 Coríntios capítulo número 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nós vamos estar fazendo uma oração e hoje o pastor Edson vai estar o enfraquecimento da identidade pentecostal. Quantos dos irmãos lembram dessa revista? Quantos irmãos estudaram essa revista? Então, irmãos, aqui está todo o assunto que fala sobre o verdadeiro pentecostalismo. Então, se existe alguma dúvida em relação a esse tema da lição de hoje, é só você relembrar aquilo que você estudou dentro da própria escola bíblica dominical. Então não tem como nós nos confundirmos daquilo que nós mesmos estamos sempre falando dentro da igreja e sempre estudando. Então hoje nós vamos dentro desse tema, a sutileza do enfraquecimento da identidade do pentecostal, ou seja, da identidade pentecostal. O que tem acontecido dentro das igrejas, amém? Vamos ler aqui, vamos ver se nós encaixamos toda a lição dentro do tempo de 1 hora, para que o pastor possa ir editar a lição, amém? Na nossa introdução está escrito assim: nesta lição bíblica, vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecostes bíblico. Contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. No contexto de nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais e, de uma forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas como a evidência física do batismo no Espírito Santo.
Vejamos, pois, como corrigir esse desvio doutrinário. Amém? Nós vamos ler praticamente esse primeiro tópico todo até chegar ao próximo tópico. O Espírito Santo prometido. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Assim, vemos o Espírito Santo do Senhor agindo sobre a criação, na vida de Bezalel, Gideão, Jefté, etc. Na antiga aliança há uma excepcionalidade da ação do Espírito de Deus. De uma forma mais específica, o Espírito de Deus sob o antigo pacto atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras especiais, dos sacerdotes, reis e profetas. Êxodo 28, 41, 1 Samuel 16, 14, 1 Reis capítulo 19, verso 16. Assim, se observa uma ação mais restrita do Espírito de Deus na antiga aliança. Contudo, no Antigo Testamento havia uma promessa do derramamento do Espírito de Deus sobre todos, e não apenas sobre pessoas escolhidas ou uma classe especial. 2. O Espírito derramado. No Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm cumprimento. O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito de uma forma copiosa. Joel capítulo 2, verso 28. Essa promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes e é identificada como o batismo do Espírito Santo. Atos capítulo 2, de 1 a 4. No Pentecostes, observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade. Isso mostra a universalidade da promessa de Deus. Todos os que creem, e não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo. Diferentemente do antigo pacto, no qual apenas pessoas especiais tinham o privilégio de serem usadas por Deus. No novo pacto, a partir do Pentecostes, Deus derramou o seu Espírito sobre todo o seu povo. Agora, todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem do reino. Se você quer algo mais, é só buscar, irmão. Esse algo mais é a respeito do ser batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Dele, tópico 2. O distintivo pentecostal da nossa igreja. A atualidade dos dons espirituais. Agostinho de Hipona, ano de 354 a 430, introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. No entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo haviam sido restritos ao período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo medieval, e mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele. O movimento pentecostal surge posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja como o exercente. Nossa igreja emerge na história dessa gigantesca explosão do reavivamento dos dons espirituais, na sua declaração de verdades fundamentais de 1916, as Assembleias de Deus
confessavam: todos os crentes têm o direito e devem sinceramente buscar a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo e com fogo. Afirma ainda que com o batismo no Espírito Santo vem o revestimento de poder para a vida e serviço, a concessão dos dons e seus usos no trabalho do ministério. Irmãos, vão prestando bem atenção, que nós vamos ampliar isso aqui. Peraí, fugiu aqui. Quis ir embora. E que essa experiência maravilhosa é distinta e o subsequente à experiência do novo nascimento. Aí nós temos as relações dos versículos e capítulos. 2. As línguas como evidência. Me perguntaram essa semana se isso é necessário para o crente. Olha só a pergunta, irmãos. Isso, ser batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo, é necessário para o crente? Vê bem, irmãos, dentro da própria igreja existem essas perguntas. Então, se você tiver dúvida e deseja o Espírito Santo de Deus, o falar em línguas, como é que ele poderá agir sobre você, ou batizar você, ou dar o dom da língua para você, ou o dom de profecia, sendo que em você está a dúvida? Ele vai contra ele mesmo. Por quê? Porque ele inspira Tiago a dizer: aonde há fé não pode haver dúvida, onde há dúvida a fé não pode trabalhar. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus para nós, o que? Deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós, trabalhar na igreja. 2. As línguas como evidência. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus de 1916 afirma: o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes dá capacidade de falar. Os irmãos creem nisso? Os irmãos creem nisso? Amém. O falar em línguas, neste caso, é o mesmo em essência que o dom de língua. 1 Coríntios, capítulo 12, 4 a 10 e verso 28. Mas diferente em propósito e uso. Nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso. Olha só, irmãos, os primeiros pentecostais não tinham dúvidas em relação ao batismo com o Espírito Santo. Por isso que a geração anterior à nossa buscava, e você entrava dentro da igreja e você via lá as pessoas sem dúvida. Não existia um pensamento: será que o irmão está falando em língua estranha mesmo? Será que isso é do Espírito Santo? Não existia essa dúvida. Você não via um crente duvidando que o outro estava falando em língua estranha. Hoje já esses tipos de pensamento têm vagado dentro das igrejas. Será que é necessário? Será que precisamos? Por isso que, na realidade, na minha opinião, em vários pontos tem virado uma bagunça. Por isso que o tema está dizendo o enfraquecimento do movimento pentecostal. Por quê, irmãos? Irmãos, existia-se, eu vou ler aqui alguns tópicos aqui, que os primórdios das igrejas, Assembleias de Deus, no que eles criam? O que a Assembleia de Deus dos Estados Unidos regia, da Suíça regia? Nós vamos ler aqui, eu vou ler isso aqui para os irmãos terem o entendimento do que os primórdios criam, e por que Berg e Zwingli, eles foram para o Brasil com essa convicção. Chegando no Brasil, você vai ver que eles vão para a mesma igreja
em que eles, na Suécia, eles buscaram o batismo do Espírito Santo. Chegando no Brasil, esse povo ainda não conhecia essa nova doutrina, expulsaram eles. Por isso que surgiu a Assembleia de Deus ali no Brasil. Nós vamos ver, os irmãos conhecem um livro que relata o testemunho desses dois, dos irmãos Daniel Berg e Gunnar Wing. Os irmãos conhecem? Não conhecem? Então tem um pedaço do testemunho, tem todo o testemunho deles ali, e como eles buscaram, aonde que eles buscaram o batismo no Espírito Santo. Eles buscaram dentro daqueles que hoje acreditam como Agostinho, que os dons espirituais eram apenas para os apóstolos. Eles buscaram dentro da igreja batista o batismo no Espírito Santo. Ele conta no seu testemunho isso. Nós vamos ver isso aqui. Vamos continuar a leitura aqui, ó. Mas, diferente em propósito e uso, nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso. Tanto William, olha só, esse homem aqui, ó, Durham, é quem enviou eles como missionário para o Brasil. Ele foi quem enviou Gunnar Wing e Daniel Berg para o Brasil. Bem como Gunnar Wing e Daniel Berg, pentecostais da primeira geração, criam e pregavam com convicção essa doutrina. Contudo, nos dias atuais, esse ensino tem dado sinais de enfraquecimento. Isso por conta de ensinamentos sutis. O que é sutis, irmãos? Sutil é que traz dúvida aquilo que você está crendo, aquilo que já vem ensinando. Olha, nós precisamos buscar o batismo no Espírito Santo de Deus. Eles não estavam olhando o dia, a hora, quanto tempo ia demorar. O interessante é que eles estavam crendo que iriam ser batizados no Espírito Santo. O que nós estamos crendo hoje, irmãos? Uma pergunta: o que nós estamos crendo nesse sentido de sermos batizados no Espírito Santo? É como fazer a pergunta que foi falada ontem aqui na pregação. O que é mais interessante? Pedro, quando foi questionado pelos fariseus, é mais importante obedecer à vontade de Deus do que a dos homens. Então, nessa questão bíblica, qual que é mais interessante? Nós buscarmos o que os apóstolos estão vivendo ali, relataram no Novo Testamento, para que nós o sigamos, ou darmos ouvido a dúvidas? Essa lição, ela nos traz esse ponto de interrogação: o que nós estamos realmente crendo? A sutileza está em dizer que o falar em outra língua de fato existe, contudo não é para todos. Esse desvio doutrinário tira a convicção do crente de que esse dom seja para ele. Olha só, irmão Deus, o irmão fala em línguas? Sim. O irmão tem dúvida a esse respeito, de que quando o irmão está falando em línguas, é de Deus ou não é de Deus? O irmão tem dúvida nesse aspecto? Não. Essa convicção, irmão, tem que estar dentro de você, porque eu já vivi, já presenciei isso dentro de igreja, em que irmão chega para o outro e fala assim: esse camarada não está falando língua estranha que provém de Deus, não. E aí o que acontece? Entra dentro do coração daquela pessoa de que ela está falando uma língua, vem do demônio então? Mas como é que a outra pessoa pode saber sobre a convicção que está dentro do coração daquela outra pessoa que está falando língua? A convicção tem que estar dentro de mim, tem que estar dentro do presbítero Luiz, do pastor, de cada irmão. É você que tem que ter essa convicção de que você foi batizado e cheio pelo Espírito Santo de Deus. E aí você não pode dar espaço para que outra pessoa venha e fale jogando dúvidas em você,
e fazendo com que isso entristeça o Espírito Santo e ele não te venha mais usar. E isso tem acontecido em níveis dentro da igreja. Nós temos que olhar para os nossos princípios, nós temos que olhar o que a igreja tem ensinado até agora. E se esse mal sutiloso que está entrando dentro da igreja, ele está enraizando no nosso meio, nós temos que cortar pela raiz. Você sabe por quê? Porque isso vai enveredar em outras pessoas, em outra geração, nos nossos filhos que estão dentro da igreja. E isso vai fazer com que a fé neste movimento pentecostal que nós temos vivido enfraqueça, como nós estamos estudando na lição. E isso, de maneira alguma, nós que estamos dentro da igreja podemos deixar acontecer. Se isso é bíblico, nós cremos, então devemos o quê? Lutar para que a incredulidade não permaneça e não entre na igreja em relação aos dons espirituais. Continuando a leitura, esse desvio doutrinário tira a convicção do crente de que esse dom seja para ele. Na dúvida, ninguém recebe nada. Olha aí, na dúvida, ninguém recebe nada. Não pode ter dúvida. No entanto, a doutrina das línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo é inegociável. Não tem negociação. Mantendo a chama pentecostal acesa, fidelidade às Escrituras. Irmão, eu quero tocar num tópico aqui que tem colocado isso dentro da igreja. Antes, você não via pessoas em cargo na igreja, ou seja, não é que eu sou contra, mas no Brasil, eu não via diácono sem ser batizado no Espírito Santo. Eu não via presbítero sem ser batizado no Espírito Santo. Não via evangelista e não via pastor sem ser batizado no Espírito Santo. Então isso, no meu modo de pensar, eu vejo que isso enfraquece em um tanto o movimento pentecostalismo. Então isso, se visto pelos níveis maiores, na minha opinião, deve ser corrigido. Por quê? Eu vejo isso como uma necessidade dentro da igreja, porque é olhando para frente que os demais vão desejar, e se não há desejo, não vai receber. E aí, como nós ficamos como movimento pentecostal? Como é que você crê? Como é que nós estamos dentro da igreja pregando o verdadeiro pentecostalismo, sendo que nós mesmos estamos colocando entre aspas, isso pode e isso não. Isso acreditamos e isso não acreditamos. O livro de Atos é claro, estavam reunidos e veio sobre eles línguas, o quê? Como de fogo, e repartiram-se sobre suas cabeças. Casa de Cornélio, estavam lá, ouviram a palavra de Deus, eles não tinham sido o quê? Batizados em águas. E o que eles fizeram? O Espírito Santo, isso pertence a Deus da maneira que Deus quer. E se está relatado na palavra de Deus, é a vontade de Deus que seja assim. E eles que ouviram Pedro, a pregação de Pedro, antes mesmo do batismo em águas, foram batizados com línguas de fogo. Irmãos, a Bíblia diz que toda a casa de Cornélio. Irmãos, então se ali tivesse um empregado, se tivesse ali alguém dentro de um quarto em algum lugar, eu, pela minha imaginação, eu vejo que o Espírito Santo veio sobre a casa de Cornélio. E aquele que crê, recebe. Então, eu não acredito que eu possa manter ou dirigir regra para a igreja, mas é a maneira que eu creio. E eu venho sendo ensinado assim,
pela palavra e doutrinariamente pela igreja. Eu creio assim. Então, se você crê de uma outra maneira, me desculpe a minha maneira sincera de me expressar a maneira que eu creio, porque eu não gosto de colocar entre aspas nas coisas. Ou é ou não é. A Bíblia está dizendo sim, sim, não, não. Se o regimento interno do ministério é assim, então tem que ser assim. Se a declaração de fé da Assembleia de Deus, da Convenção Geral, está dizendo que é assim, então tem que ser assim. Então, por que nós estamos dando margem para erros e deixar com que a nossa fé seja enfraquecida? Vamos continuar a leitura aqui. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era seu amor e fidelidade às Escrituras. Irmãos, fidelidade às Escrituras. Por isso que os antigos, eles eram firmes naquilo que eles falavam. Eles tinham amor, mas primeiro se converta. Eles tinham amor pelas almas. Então, há uma fidelidade pela palavra de Deus. Foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. E realmente, se você for olhar, entrou-se dentro das igrejas, agora eu cito, dentro da Igreja Batista, dentro da Assembleia de Deus, dentro da Presbiteriana, dentro da Quadrangular e algumas outras, o liberalismo teológico. E isso tem prejudicado a maneira das pessoas crerem na palavra e na doutrina que o Espírito Santo derramou sobre Paulo, sobre Tiago, sobre Timóteo. E nós estamos hoje nos nossos dias jogando dúvida sobre os ensinamentos que o Espírito Santo inspirou eles para que Paulo escrevesse, para que Pedro, João escrevesse em nossas vidas. E hoje nós podemos, ao mesmo tempo de estar passando a essas pessoas a linhagem da salvação, e ao mesmo tempo estar jogando sobre as pessoas a dúvida sobre o mesmo tema. Então nós cremos de uma maneira e essa maneira ela tem que ser contínua. Ela não pode ser isso meia boca, como muitos falam, né? Então isso de maneira alguma. A Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons. Irmãos, tem crente dentro da Assembleia de Deus que é meia boca. É meia boca, desculpa falar, é meia boca. Por que meia boca? Hoje crê, amanhã não crê. Isso está certo, amanhã, não, tanto faz. E esse tipo de crente, irmãos, daqui a pouco vai surgir até a dúvida se ele entra ou não no céu, mesmo ele estando dentro da igreja. Então ele está com um pé fora, um pé no mundo e outro dentro da igreja. Se o mundo tiver melhor, bem, se o mundo não tiver, como eu disse aqui hoje, outro dia, tem muitos crentes que se convertem à carne, mas a alma não. E tem muitos crentes que convertem a alma e o corpo não. Eu acredito da seguinte maneira: nós temos que nos converter corpo e alma, para que o Espírito possa atuar em nossa vida, porque senão não há liberação espiritual em nossa alma, em nossa carne. Nós não matamos a nossa carne, nós não sacrificamos ela. E dentro desse movimento pentecostalismo, o enfraquecimento é por causa da base doutrinária.
e a consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que o segmento do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Opa, vamos abrir entre parentes aqui, e é como criar uma lei, e dentro dessa lei artigos. A Bíblia não é isso, irmão. A Bíblia é e ponto. A Bíblia não tem que colocar entre parentes e colocar artigos dentro dela, não. Eu não creio dessa maneira. Eu creio naquilo que a Bíblia ensina. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existem por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa às Escrituras. Será que nós não estamos tentando tirar aquilo que nós não cremos? Eu não creio nos dons espirituais, então na minha igreja eu não vou ensinar nos dons espirituais. Eu não creio em profecia, então na minha igreja fica duvidoso alguém profetizar. Será que é isso? Eu não estou abrindo entre parênteses e entrando nisso que ele está falando aqui? Tirando aquilo que eu não creio? Tirando aquilo que eu tenho um ponto de interrogação? Então como é que nós podemos deixar o Espírito Santo agir? Onde há liberdade, o Espírito age. E aí, por que eu vou colocar uma corrente no Espírito Santo de Deus? Então, por isso que Paulo fala que nós temos que buscar os dons espirituais para que haja discernimentos de espírito. Irmãos, nós estamos aqui, é algo sério. Você não vai poder chegar na porta do céu e cruzar o braço e falar assim: opa, eu estava ali, opa, aqui é só luz, aqui não vai ter forró, aqui não vai ter música do Pink Floyd, aqui não vai ter um outro nome aí que eu não sei, é Safadão aí que fala no Brasil. Então aí eu fico com o pé, entro no céu ou escolho o mundo e fico aqui no meio. Não vai existir isso, irmãos. Ou eu busco o Espírito Santo de Deus, ou eu não busco o Espírito Santo de Deus. A Bíblia está dizendo, não existe meio termo, irmãos. Nós não podemos ser crente e descrente ao mesmo tempo. Não é porque eu estou nesse corpo aqui que sente dor, cansaço, tenho que dormir, tenho que comer. Não, Paulo está ensinando que nós temos que renovar o nosso entendimento. Desculpa se eu não estou dando aqui pausa para que os irmãos perguntem ou falem. É porque a Bíblia, a palavra de Deus aqui, a lição, ela já está sendo clara para que haja ensinamento e não dar margem a que os irmãos tenham dúvida. Amém? Pastor, pode falar. quando o pastor falou aí que naquele tempo lá, né, que do ponto de vista do pastor, que o cooperador, o diácono, o presbítero, que seja batizado, né, que o Espírito Santo fala em língua estranha, né? Só que, como o pastor disse, não é uma regra isso, né? Mas lá em Atos capítulo 6, né, que lá em Estevão fala, quando for separar, que tem que ser varões cheios do Espírito Santo. Então, cheio do Espírito Santo, mas entra um espaço com a linha de pensamento de assuntos polêmicos, né? Então, cheio do Espírito Santo, também no meu ponto de vista, porque eu conheço crente que é crente e que é cheio do Espírito Santo e não fala língua estranha. O desejo dele é de ser batizado, mas ele não consegue falar. E isso é mais de 30 anos, berço evangélico, ele fica vermelho, ele fica roxo, ele fala, a oração dele é cheia de unção, de poder, mas ele não fala línguas. Agora, então eu queria deixar aqui, isso daqui. A doutrina que é ser explicada dos dons espirituais é a doutrina dos dons espirituais. O batismo com o Espírito Santo, de falar em língua, já é o sobrenatural. Então, ao falar em língua do sobrenatural, é uma porta aberta para os dons espirituais. Então,
tem esse meio termo, que você fala em língua, não é que você fala em língua que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Isso daí te edifica a você mesmo, né? Edifica a si próprio. Uma porta aberta para os dons espirituais. O dom de línguas tem a interpretação das línguas. E o dom de discernimento, né? E eu só queria colocar só isso daí. Amém. É a mesma coisa de você ver pastores. Tem pastor que sobe no púlpito, irmãos, é uma bênção. Fala língua estranha, é uma bênção. Prega em congresso, prega em vários. Mas a vida, e aí? Por isso que a Bíblia está dizendo, como o irmão está dizendo, a pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo. E se ela for cheia do Espírito Santo, ela dá bom testemunho. Mas a evidência de ser batizado com o Espírito Santo é demonstrado através do dom de língua. Aí, irmão, não tem como eu abrir e falar. Na entrevista passada, o que aconteceu aí no dia de Pentecostes foi dois sobrenatural. Exato. Foi a glossolalia e a xenolalia. Falar língua estranha sobrenatural, e eles começaram a profetizar. Então já é dons. Tá vendo? Primeiro veio o dom de línguas, depois o dom das profecias. E você sabia que você, quando você sobe em cima do púlpito para pregar, você sabia que a pregação, a sua pregação, ela é profética? É por isso que Deus está falando e está colocando doutrinariamente. Mas, irmãos, não é regra. Nós vamos ver aqui, se der tempo aqui, a gente vai ver. Sim, pode falar. Se alguém quiser falar também, pode falar, irmão. Desde que ajude a lição. Línguas estranhas, que nem está falando que é doutrina. Essa doutrina de falar língua estranha não tem como ensinar ela. Não. Ela é para ser crida. Você tem que crer e receber. Agora, os dons espirituais já se torna uma doutrina dos dons. Exatamente. Irmãos, o Espírito Santo de Deus não vai batizar ninguém que não crê. Não tem como ele fazer alguma coisa desse tipo. O que o irmão está falando ali é correto. Se você não crê nos dons espiritual, não tem como você ser batizado. Você tem que crer. Nós temos que crer. Nós não cremos em Cristo. Os dons espirituais, aqui mais para frente, não tem nada a ver com salvação, irmãos. É em relação à obra, em relação à edificação da sua vida, da sua alma, é edificação para a igreja, é edificação para o seu irmão. Você pode ver que daqui por diante, Deus vai passar um pente fino na igreja, irmãos. Vai passar um pente fino. Escuta o que eu estou falando. Os irmãos vão ver muita coisa daqui para frente, porque o funil está se afunilando, a palavra está sendo pregada e a palavra está sendo cumprida. Então não tem como eu, como membro da igreja, não é tempo mais de ficar jogando dúvida em cima da igreja sobre isso ou sobre aquilo, que o Espírito Santo de Deus já determinou. Leia Jeremias, o livro de Jeremias, irmãos. Deus fala diretamente com Jeremias, e a maneira com que Deus, eu creio nisso, que a maneira com que Deus falou com Jeremias, desce a casa do oleiro, que ele vê o vaso, que ele vê o oleiro, a maneira com que ele fala sobre a coordenação que Deus dá ao globo da terra, não tem como nós duvidarmos que foi Deus quem determinou todas as coisas. Deixa eu só terminar aqui, irmão, vamos para frente aqui, que tenho mais 15 minutos, eu tenho muita coisa para ler. A lição quer fugir de mim, irmão. Olha, toda hora volta lá no 5. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existem por conta da negação ao acréscimo de alguma coisa às Escrituras. Como dizia certo teólogo, as Escrituras não precisam de penduricalhos. O
O que é penduralicaio? Irmãos, emenda. Coisa que você lê e interpreta da sua maneira. Não, você tem que esperar e dar ao Espírito Santo de Deus a vazão da interpretação. Por exemplo, hoje uma coisa muito boa que Deus deixou, por exemplo, comentários bíblicos. Nós temos aí Bacon, Mateus, vários comentários bíblicos, vários pastores que são seus comentários próprios. Você pode usá-los para abrir o seu conhecimento em textos difíceis, mas só em ler a palavra de Deus, ela já está sendo clara na mensagem que ela quer passar para você. É por isso que muitas pessoas dentro da igreja enjoam. O irmão veio pregar sobre Maria, aí sobre outro irmão, no outro domingo leu o mesmo texto, mas o irmão que leu Maria no domingo passado, ele não está hoje. Aí aquele irmão vai ouvir, é porque ele está precisando memorizar aquele texto. Ele vai falar, outro irmão vai falar sobre os milagres de Jesus, na outra semana aquele irmão que falou, no outro vai falar sobre os milagres de Jesus. E nós temos, a Bíblia diz que nós temos que gravar a palavra de Deus no nosso coração, e aqui é o lugar certo, porque é aqui que nós repetimos, é aqui que você entrega o seu sacrifício. 2. Exercício dos dons espirituais, como nos dias dos profetas Samuel, em que as visões não eram frequentes, 1 Samuel 3:1, assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. O movimento não pode existir somente como uma doutrina árida. Está vendo aí, irmãos? Ele deve se expressar no dia a dia através do exercício dos dons espirituais. O medo de possível abusos não serve como desculpa. O irmão está exagerando, está dentro da igreja, o irmão está sapateando. Isso não é desculpa, irmão. Isso não é desculpa para que o irmão fique calado, o irmão sente, o irmão... Não, irmão, você tem o dom espiritual. Se você tem qualquer tipo de dom e o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, olha, fala com o camarada assim, e você ficou sentado, dele vai, o Espírito Santo de Deus tem a capacidade de usar outro, que dá vazão, vai ter a coragem, vai falar aquilo que você não fala. Mas a igreja verdadeira é que dá liberalidade para o Espírito Santo atuar. Não podemos rejeitar as verdades, verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Você dentro da sua igreja aprisiona os membros. Não sei o que. Por quê? Porque você está com medo do irmão lá ser um falso profeta? Você está com medo e vai repreender o irmão ali porque você acha que a interpretação das línguas que ele está revelando, que o irmão está falando lá, não é verdadeira? É melhor você sentar no seu banco, ficar quietinho, porque você pode estar afrontando o Espírito de Deus. E aí, quem vai dar conta disso? Irmãos, a coisa é muito mais séria do que nós pensamos. Nós estamos ensinando, estamos crendo, então vamos atuar. Seja em 5, seja em 10. Irmãos, é dar vazão àquilo que Deus está querendo da igreja. Não é ficar como a Bíblia mesmo relata. No céu não entrará covarde. E aí, aonde é que a igreja está errando? Não é procurar o erro da igreja, é procurar acertar cada dia mais aonde o Espírito Santo de Deus está querendo que nós atuemos. Não é a hora de se acovardar, não, é a hora de enfrentar. E aí o movimento, o verdadeiro movimento pentecostal, nós colocamos debaixo do nosso colchão
e deixamos lá porque vai doer no irmão lá, o irmão não consegue ser batizado no Espírito Santo, o irmão não crê em profecia, o irmão não crê, e então quer dizer que todo mundo tem que ficar caladinho, todo mundo tem que ficar quietinho, todo mundo não pode mais sapatear dentro da igreja? Temos que pensar. Olha só, a lição fugiu de novo. Rapaz, agora foi lá para 4. Então, pastor, mas a igreja de Coríntios, né? Tinha tudo isso que você falou, né? Foi preciso doutrinar ela depois. Exatamente, é tudo com ordem e decência. E estava vendo criancice, né? Exatamente, tudo com ordem e decência. Não é com exagero, não é sem ordem e decência. É tudo organizado. Por que vai ter a vigília aqui? É um espaço, irmãos, que dentro de um culto de 2 horas, você não tem tempo para orar. Aí a vigília, quantas horas é? O pastor determinou que vai começar 8 horas, 9 horas, meia-noite e vai acabar. Se o fogo pega dentro da igreja, começa meia-noite, 5 horas o fogo está caindo, 7 horas, o pastor, irmão, está na hora de ir embora. Não, irmãos, é esse tipo de coisa que está acontecendo dentro da igreja. O pastor da igreja, o dirigente da igreja, ele convida os irmãos para fazer uma vigília. Vem quem quer, amém? Vem quem quer. Mas a maioria não quer. E depois quer que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Caspita, como que se fala em italiano? Caspita. Irmão. Conclusão. Nessa lição vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico. Isso o fez consciente de sua missão. Contudo, após um século do seu advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. E aí, querido, que lado você está? Escorregando em cima de um gelo espiritual, ou você está querendo entrar na brasa com Daniel e os seus amigos e ver a atuação do Espírito Santo na dificuldade, na provação, na falta de dinheiro, na provação no seu serviço? Como é que você está apto ou disposto a enfrentar isso junto com o Espírito Santo? O movimento passou a dar sinal de esfriamento. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvio teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais está na gênese desse processo. Irmãos, temos que nessa lição aqui realmente evidentemente pensar no que nós estamos vivendo aqui no Japão, principalmente no Japão. Olha só o que a Assembleia de Deus, na sua doutrina, no seu prefácio, diz: Declaração de Verdades Fundamentais da Assembleia de Deus, 1916. O batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunho pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes dá capacidade de falar. Atos capítulo 2, verso 4. O falar em línguas, neste caso, é o mesmo em essência que o dom de língua. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 a 10 e verso 28, mas diferente em propósito e uso. Declaração de Verdades Fundamentais da Assembleia de Deus de 1924. O batismo no Espírito Santo, a evidência inicial do qual é o falar em outras línguas. Aí vem os... Veja bem, mudou-se o ano, mas o propósito do regimento é o mesmo. A Assembleia de Deus é isso. Doutrina das Assembleias de Deus Independente Internacional. Olha só.
O batismo do Espírito Santo é subsequente à regeneração e é evidenciado pelo falar em línguas. O Espírito Santo capacita o crente a viverem vidas santas. Cremos nós das Assembleias de Deus no Brasil, 1969, no batismo bíblico com o Espírito Santo que nos é dado por Deus, mediante a intercessão de Cristo, com a evidência inicial do falar em outras línguas, conforme sua vontade. Então, eu posso orar pelos irmãos, mas quem vai batizar é o Espírito Santo. E quem tem que crer, não é eu que estou orando, mas eu tenho que participar do seu crer para que ele batize você. Está vendo, irmãos? É uma aliança. Não existe como nós quebrarmos essa aliança. Olha só, aonde é que os pais da Igreja Assembleia de Deus, eles buscaram o batismo no Espírito Santo? Foi dentro de uma igreja batista. Por mais que nós venhamos a não acreditar nisso, veja bem, o amigo do nosso irmão e fundador das Assembleias de Deus no Brasil, ele foi visitar um seu amigo na Suécia, procurou ele, e ele estava pastoreando uma outra igreja em um outro lugar que não era mais aonde ele morava, da onde ele saiu. E quando ele ouviu falar da nova doutrina, ou seja, que o Espírito Santo de Deus estava batizando em línguas, ele pediu, veja bem como que ele foi com ordem, ele foi ao seu pastor, ele foi ao seu pastor, ele pertencia a uma determinada denominação lá, que são os nossos fundadores. Ele pediu permissão ao seu pastor: olha, está acontecendo um movimento de batismo do Espírito Santo na igreja batista de tal lugar, posso ir buscar isso que estou desejando para o meu coração? Ele pediu permissão, irmãos. Agora, se ele toma a iniciativa e não fala ao seu superior, ao seu pastor, como é que eu, sem avisá-lo, vou receber o Espírito Santo lá, sendo que o mesmo Espírito atua aqui? Eu quero ler isso aqui, irmãos. Por quê? É porque quando nós estamos debaixo de obediência, isso está dentro do diário do pioneiro. Se você buscar na internet, você no Amazon ou para você ler, leia esse livro. Esse livro conta o testemunho, o relato da experiência pentecostal de Zwingli. Aparece com detalhes no diário do pioneiro. Ele conta em uma carta citada no diário do pioneiro, datada de 1º de abril de 1930, que foi instruído por uma irmã sobre o batismo no Espírito Santo. Segundo Zwingli, também foram algumas irmãs quem oraram por ele para que recebesse a promessa. Nesse relato ele já põe o falar em línguas como o que? Distintivo da sua experiência. No verão de 1909, o Senhor me deu fome pelo Espírito Santo e fogo. Em novembro daquele ano, pedi permissão à minha congregação para participar
de uma conferência batista para edificação espiritual. Era para ser realizada na primeira igreja batista sueca de Chicago. Viajei para lá com a firme determinação de buscar o batismo no Espírito Santo. Olha só, irmãos. Agora, como posso eu ouvir um relato desse, lendo o livro dos apóstolos, lendo a carta de Coríntios, ajunto todo o ensinamento que o Espírito Santo de Deus, escuto isso daqui sobre o testemunho dele e ouço que essa mesma placa não mais acredita nisso. E aí, quem mudou? Viajei para lá. Bendito seja Deus. Após 5 dias de espera, o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo e fogo. Quando recebi o Espírito Santo, falei em novas línguas, assim como está escrito na Bíblia. Olha só, irmãos. É isso que você precisa crer. Que você está falando em línguas do mesmo jeito que Pedro falou, do mesmo jeito que Tiago falou, do mesmo jeito que João falou, do mesmo jeito que aqueles que estavam dentro daquele cenário. Então por que damos brecha a dúvidas, irmãos? O que nós estamos crendo quando recebi, olha aqui o que ele estava falando, quando recebi o batismo do Espírito Santo, eu criei que estava falando como o que a Bíblia ensina. Atos capítulo 2. A alegria que encheu minha alma era impossível de descrever. Eu sempre o louvarei por me batizar com o Espírito e com fogo. Louvado seja seu santo nome para sempre. Agora, o batizar em línguas, irmãos, não é questão que as suas dificuldades vão acabar. Não é que os seus problemas vão findar, não é que você está livre da morte, não é que você está livre de doença, mas é você ser cheio do Espírito Santo, ser renovado, cheio de alegria e transbordar e pregar isso para as pessoas, renovar os seus irmãos que estão fracos dentro da sua igreja. É isso que nós estamos precisando dentro de todas as igrejas no Japão. Todas as igrejas. Não é só a Assembleia de Deus aqui de Makinohara, é todas as igrejas, é na França, é em Portugal, é na Espanha, é em todos os lugares, para que este movimento pentecostal não venha submergir em uma água escura do jeito que está acontecendo. E as pessoas, os crentes que estão dentro da igreja, precisam desejar, porque hoje está nascendo, como nasceu antes, uma geração, desculpa a palavra, de vagabundos espirituais em relação à palavra de Deus. E aí nós temos que, como crentes em Cristo Jesus, criarmos vergonha na cara e buscar aquilo que Deus prometeu para nós, para sermos crentes verdadeiros. Amém? E perante esse testemunho dos fundadores da Assembleia de Deus, posso até receber uma correção aí, seja lá por quem quer que seja, até pelo pastor aqui da nossa congregação, mas eu precisava falar isso. Nós não podemos sair da regra que o Espírito Santo de Deus está regindo. Amém? Peço que os